Brônquios, relação entre o interior e o meio exterior. Interação harmoniosa com o ambiente. Os dois brônquios primários derivam da bifurcação da traqueia e se ramificam em brônquios cada vez menos calibrosos, até chegarem aos bronquíolos e aos alvéolos, conduzindo assim o ar do meio externo para o interno. Os brônquios são ductos por meio onde é absorvido a vida, que é representada pelo ar inspirado. Também por eles passam os conteúdos provenientes do interior do organismo, sendo, portanto, uma via de expressão da natureza íntima do ser no ambiente. No âmbito metafísico, os brônquios correspondem às relações interpessoais e à interação harmoniosa entre o mundo interno e o meio externo. De maneira informal, os brônquios são chamados de árvore brônquica. Essa relação exemplifica bem sua função, comparando-os a uma árvore cujas as extremidades das folhas estariam relacionadas com a região nasal e suas raízes com os bronquíolos. Posso dizer que é um tronco de uma árvore que passam tanto os elementos extraídos pelas raízes quanto aqueles absorvidos pelas folhas. Uma árvore se torna forte quando há uma boa absorção dos raios luminosos e do dióxido de carbono, que é realizado pelas folhas. No organismo, esse processo estaria relacionado com o ar inspirado. Os elementos vitais absorvidos pelas raízes das árvores são distribuídos até as folhas, passando pelo tronco. Analogamente, as sensações produzidas no interior do indivíduo são externalizadas para o ambiente, passando pelos brônquios. Os brônquios representam o sincronismo entre as emoções e os pensamentos, que modela a expressão dos desejos e vontades. A maneira como você aprendeu a lidar com as situações do ambiente e seu comportamento influencia as funções brônquicas. Quem tem a habilidade de conviver harmoniosamente, acatando os fatores externos e se integrando ao meio ambiente, é bem-sucedido nas relações interpessoais. Sabe o momento certo de intervir e como fazer, e, consequentemente, mantém as funções brônquicas saudáveis. Aqueles que não conseguem manter o equilíbrio por não serem receptíveis nem expressivos poderão expressar comprometimentos nos brônquios. A relação problemática não significa apenas no ser reprimido. Inclui também os comportamentos exagerados com o propósito de chamar a atenção dos outros. Bronquite. Dificuldade de relacionar-se com o ambiente. Sentir-se agredido e não saber como se expressar. Ter necessidade de chamar a atenção, isolar-se ou fazer chantagem. A inflamação dos brônquios revela um estado emocional de desconforto e irritabilidade acerca do que se passa ao redor. Essa condição é desencadeada pela falta de habilidade em lidar com os fatores internos frente às situações. Quem tem seus brônquios inflamados geralmente vive num ambiente tumultuado, com atritos e discussões, ou num silêncio demasiado, em que não há diálogo entre as pessoas. Ambos os casos podem causar medo de se expressar e ser tratado com estupidez ou com indiferença. Em virtude disso, algumas pessoas afetadas pela bronquite preferem se isolar e permanecer caladas. Outras recorrem ao exibicionismo para chamar a atenção. Existem ainda aquelas que se revoltam e se tornam rebeldes. No caso de crianças, anseiam serem aceitas pelos pais, sentem-se inadequadas e têm necessidade de aprovação. Isso faz com que fiquem o tempo todo querendo agradá-los. Como não são hábeis para se expor, exageram no comportamento, acabando por serem mal interpretadas e, em muitos casos, reprimidas. Quem sofre de bronquite não expressa aquilo que se sente, está sempre procurando um jeito certo para se colocar. Costuma sufocar sua essência para agradar os outros. De uma maneira ou de outra, força a barra para se relacionar com as pessoas e não age naturalmente. Existem aspectos específicos a serem considerados para os casos agudos e crônicos.
Bronquite aguda é uma inflamação da mucosa brônquia que se desenvolve durante ou após um resfriado comum ou outras infecções geralmente virais das vias aéreas superiores. Quando os brônquios se inflamam, instala-se uma tosse inicialmente seca e posteriormente muco-purulenta, com sensações ásperas na parte superior do peito e ocasionalmente falta de ar e chiado no peito. A característica básica da postura interna que somatiza a bronquite aguda corresponde a uma fase que a família está atravessando. Nesse período, a pessoa fica abalada com a situação, sentindo-se agredida pelo que está acontecendo. Trata-se de uma situação nova em sua vida, que por não saber lidar bem com ela se torna confusa. Vejamos alguns exemplos que podem desencadear esse quadro em você. O processo de separação dos pais, a presença de alguém que vem morar em sua casa e passa a ser o centro das atenções, comprometimento ou a harmonia do ambiente, entre outros. Raramente a problemática está relacionada com o ambiente de trabalho, porém, em alguns casos é nesse campo que repousa a confusão interior. Assim sendo, os acontecimentos que provocam a manifestação da bronquite aguda podem ser uma ameaça de ser mandado embora, um risco de falência da empresa ou ainda a contratação de alguém para trabalhar em seu departamento que de certa forma representa uma ameaça ao seu emprego ou à harmonia do ambiente de trabalho. À medida que se resgata a ordem interior e se conquista a harmonia no ambiente, a manifestação da bronquite aguda deixa de existir. Sobre os sintomas da bronquite aguda, convém salientar que a aspereza da relação entre as pessoas de seu meio se manifesta na forma de sensações ásperas na parte superior do peito. A tosse demonstra que existe algo profundamente arraigado a ser expresso. Na medida em que a pessoa se propõe a falar a respeito, isso gera condições metafísicas para suavizar os sintomas. Bronquite aguda é diferente da bronquite crônica. A bronquite crônica é uma inflamação brônquia de longa duração, com tosse persistente e expectoração durante pelo menos 3 meses consecutivos. Os casos crônicos estão relacionados com a persistência na problemática interior que foi apresentada anteriormente. Melhor dizendo, criaram-se vícios de comportamento e a pessoa insiste em agir de maneira indevida. Ela não consegue resolver sua dificuldade de lidar com o ambiente. Frequentemente, depara com a estupidez ou indiferença e ainda não sabe como se posicionar. Mesmo assim, não desiste de ser considerada pelos outros ou de ser o centro das atenções. Será que adianta insistir nisso? Que tal desistir? É isso mesmo, deixar todo mundo de lado e se ocupar mais com você mesmo, dar mais importância às suas próprias coisas. A sugestão é que você dê mais atenção a si do que aos outros. A autovalorização e o amor próprio são fatores determinantes para se obter o reequilíbrio interior. Dê mais importância ao que você sente do que ao que os outros podem falar ou pensar ao seu respeito. Apoie-se para não depender da aprovação de ninguém. Não é se anulando que isso fará integrar-se ao ambiente. Valorize seu jeito de ser. Seja a todo momento e a cada vez mais você mesmo.